entrando, glorificando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Shalom, minha filha Luana, glória a Deus, aleluia. Vamos entrando, vamos glorificando, vai chamando seu irmão, vai chamando sua irmã. Deus tem uma bênção para vocês nessa manhã, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te abençoar. Aleluia. Live de poder. Live de poder de Deus. Oh, glória. Esteja comigo aí em oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos, digno de honra, de glória, louvor e adoração. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, declaramos que só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Digamos o nome do Senhor em nome de Jesus. Glória. Louvado seja Deus. Louvado seja o Eterno. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós adentramos a Tua presença agora em oração, em clamor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei do amor, nós estamos em comunhão com o Senhor, Pai, dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro Deus, Pai. E glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que vai continuar. Eu creio que o Senhor tem grandes feitos para os seus, que tem, meu Pai, se derramado, que tem buscado a Tua face. E nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de live, de clamor ao Senhor, Rei do amor, nós pedimos para que o Senhor faça presença nessa live. Pedimos para que o Senhor venha, meu Deus, abençoar o meu irmão, a minha irmã, que está me escutando e que vai me escutar em nome do Senhor Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã, meu Pai, de resposta para minha irmã, para meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Ericaya sebe darabandarabasúbia. Chorle cantere vissuri andaravassi. Que essa manhã seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã, Senhor, de manifestação do Seu poder, Pai. Como assim, meu Deus, o Senhor tem, meu Pai, levantado os Seus. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre toda a carne que Te invoca. E nós invocamos o Senhor, Pai, em espírito e em verdade. Nós estamos em nome do Senhor Jesus aprendendo todos os dias, meu Pai, de nossas vidas a servir ao Senhor através do Seu Espírito. Nós clamamos, meu Pai, e adoramos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Do Eterno, para que Seu nome seja bendito em nossos lábios.
Senhor, que o Senhor venha capacitar essa pessoa, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, ao qual agora me escuta, ao qual agora vai me escutar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acalma o seu coração. Como que é o nome dessa irmã? Liliane, glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor tem uma vitória separada para ti nessa manhã, viu? Essa semana é a semana da sua vitória, irmã Liliane. Descansa o seu coração e saber que Ele é Deus. Glória a Deus. Eu já sinto o Espírito Santo fervendo, aquecendo o meu interior. Eu já sinto o poder de Deus nesse lugar. Eu já sinto o Senhor já nessa live. Não sei se você sente, mas eu já estou sentindo o Senhor. Eu já posso entrar em comunhão, eu já posso acessar o Senhor. Abadaracandarábia. Muita tristeza o Senhor está tirando do seu coração. Desânimo. Mas o Senhor fala assim: eu sou o teu ânimo. O Senhor fala nessa manhã que quando você invoca Ele, alabraçuri decandarábia súbia, Ele se faz presente em você. É em você que Ele mora, é em você que Ele chama, é em você que Ele, em nome do Senhor Jesus, habita. O Senhor, Ele está permitindo certas situações na minha e na tua vida para nos ensinar a viver o melhor aqui na terra. E viver o melhor na terra é ter a presença do Espírito Santo. O Senhor capacita os seus, há uma capacitação, meu irmão. Há um mover no mundo espiritual para que você venha a ser abençoado. O Senhor está, em nome do Senhor Jesus, enfileirando os seus cavaleiros de guerra para guerrear em prol da sua vida. E quando você clama, louvado seja Deus, o Senhor, Ele se levanta e dá ordem aos seus anjos a batalhar em sua vida. Quando você clama ao Senhor, quando você pede: Senhor, livra os meus, Senhor, visita fulano, visita ciclano, Senhor, muda fulano, Senhor, muda ciclano, o Senhor está trabalhando. Eu quero falar para você: não desista da pessoa que você está orando, não desista. Mas apóstolo, já tem muito tempo que eu estou orando, melhora um pouco, depois baixa, melhor. Ei, se Jesus não desistiu de você até hoje, por que você vai desistir? Deus te chamou como coluna, Deus te chamou por intercessor. Deus está levantando homens e mulheres intercessoras, guerreiros, guerreiras, que vão combater o bom combate. Você tem que combater o bom combate. Você tem que guerrear. Você tem que acreditar que Deus faz você se esforçar quando você clama a Ele. No mundo espiritual, Ele não para. E você também não pode parar. Você tem que acionar o mundo espiritual. Você tem que acreditar. Daphne, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A irmã Daphne acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda, filha. De Calabraçuga, o Espírito Santo me revela quando tu entrou aqui na live. Muita decepção. Fala para ela que eu sou o Deus que caminha com ela. Eu sou o Deus que justifica ela, viu, irmã Daphne? Há uma justificação do Senhor para ti, viu? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor manda lhe falar: descansa o seu coração. Há uma mudança na sua vida radical da parte de Deus, viu? Deus está entrando com os seus guerreiros para te abençoar, irmã Daphne. Descansa o seu coração. Labandarebe, andarábia, suriandarabás. Põe a mão no seu coração, você que pode. E declaramos que o Senhor habita em nossos corações. Pedimos para que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, entre em comunhão conosco e abra os nossos corações e examina os nossos corações e vê, Pai, em nome do Senhor Jesus, se tem algo que é necessário ser tirado, ser arrancado pela raiz. Cura os nossos corações, traumas do passado. Tudo que
você pede ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor arranca. Então agora é a hora de você pedir. Senhor, tira essa angústia do meu coração, tira essa ansiedade, essa tristeza. Tira essa falta de perdão que eu não consigo perdoar, Senhor. Não tem como Deus nos perdoar se a gente não liberar o perdão, irmãos. Ah, mas eu estou certo, apóstolo. Não importa quem é certo, quem é errado. Nós devemos liberar esse perdão. E se Deus nos perdoou, por que nós não vamos perdoar? Para que nós venhamos ficar em paz com nós mesmos. Para a gente alcançar a paz que excede todo entendimento, é necessário que a gente venha liberar esse perdão. Então já nesse início, em nome de Jesus de live, eu peço para que você libere esse perdão. Eu peço para que você venha ser livre de falta de perdão nesse exato momento. Vejo Deus dando um grande livramento para a irmã Daphne, viu? De acidente de carro, a fúria é grande, mas Deus, Ele põe as mãos sobre esse carro, sobre esse veículo, sobre a sua vida e entra com proteção no dia de hoje, irmã Daphne. É muita fúria em cima da irmã Daphne. E Deus joga por terra em nome de Jesus. Pai, vai quebrando, Senhor, toda a fúria. Pai, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo toda maldição, todo olho gordo, toda inveja, toda investida do adversário, Senhor. Que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, fazer presença na vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que ainda vão escutar essa live, ainda vão ver essa live em nome do Senhor Jesus. E oramos para que os nossos adversários, Senhor, venham ficar cegos, que não venham nos enxergar, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fazer nós descansar na sua sombra, porque a sua sombra, meu Pai, nos faz descansar. Então, meu Pai, tira toda a preocupação, prospera essa vida, abençoa essa vida que agora me escuta, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra aqui em Salmo 5, tenho certeza que Deus vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus, através desses salmos. Você que tem Bíblia aí, abre a palavra do Senhor e Deus vai falar contigo. Pode ser a resposta que tanto tu tem pedido a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Te amo, Pai. Te amo, Espírito Santo. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. O salmista Davi vai falar com Deus. E ele fala: dá ouvidos às minhas palavras. Ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nós já entendemos já nesses versículos lidos do 1 ao 3 do Salmo 5, já vimos o Senhor Deus escutando, ouvindo o clamor de Davi, ele se humilhando diante de Deus e pedindo para que Deus desse ouvidos às palavras dele. Eu quero te falar, meu irmão, quando você fala com Deus, quando você pede para Deus dar ouvido às suas palavras, pode ter certeza que o Senhor, ele ouve. E ele fala: ó Senhor, atende a minha meditação. Eu quero te perguntar, o que você tem meditado no dia de hoje? O que você meditou no dia de ontem para hoje? E o Senhor, ele pega essa meditação, ele pega esses pedidos e coloca em cima de uma balança e vai pesar. Porque o Senhor, ele coloca numa justiça para nos abençoar. Ele vai pesar na balança. Os pedidos que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai analisar, o Senhor vai nos examinar, o Senhor vai ver: deixa eu ver como está meu filho, deixa eu ver como que está minha filha. Eu vejo uma balança aqui na minha frente. Eu vejo Deus, em nome do Senhor Jesus, pesando as suas petições. Eu vejo Deus vendo a sinceridade do seu coração. O Senhor conhece o meu interior, o Senhor conhece o seu interior. O Senhor sabe quem é você
quando ninguém te vê, mas Ele te vê. Eu posso não te ver, eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Então aquilo que tu tem pedido para o Senhor, pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, vai ser realizado. E o Senhor pode dizer sim para você agora. O Senhor pode dar uma ordem ao seu anjo e entregar aquilo que tu tem pedido. Deus pode fazer, mas se Deus fazer hoje, será que você vai ter a mesma constância de busca, a mesma constância de intimidade que você está tendo hoje? A mesma sinceridade é o que Deus quer de mim e de você. Deus não quer te dar nada que vai fazer você se afastar dele. Agora, se Deus está vendo a sinceridade, já testou, provou você e eu também. Quando eu prego para mim também. Não, meu filho está sendo fiel no mínimo. No muito eu vou colocar ele. É tempo de muito na minha e na tua vida. É tempo de Deus mudar o meu cativeiro, o seu cativeiro, meu irmão. Deus vai fazer algo por esses dias que vai mudar a sua história, que vai mudar a minha história, porque tu tens sido fiel aos mandamentos de Deus, tu tens sido fiel a Deus, tu tens orado, tu tens clamado, tu tens agradado a Deus. Se você tem agradado a Deus, pode ter certeza, irmão. Vejamos ali no livro de Isaías, no capítulo 38, vamos analisar e ver que Deus, Ele envia Isaías para falar com Ezequias, que estava enfermo, que estava doente. Isaías chega até aquele homem e fala: Ezequias, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Veio uma condenação de morte, o Senhor avisou antes de acontecer. Só que Ezequias agora ele vai prostrar-se à parede, vai falar com o Senhor: Senhor, lembra das minhas obras, lembra do que eu fiz para o Senhor. Será que você pode entender que Deus está falando comigo, com você, ainda que tenha um decreto de morte para mim, para você, ainda que Deus falou: não, chega, vou dar já não aguento mais. Mas quando você chega na presença de Deus e fala: Senhor, lembra das minhas obras, lembra do que eu já te fiz, tem misericórdia de mim. O Senhor, Ele entra com misericórdia. Vejamos que Sansão também perdeu visão, perdeu a força. E Sansão agora vai falar: eu sei que tu és misericordioso, Senhor, mas me dê a última vez, retorna a minha força, para que morra eu e esses filisteus junto comigo. E Deus vai conceder o pedido de Sansão, mesmo ele tendo falhado, mesmo ele tendo entristecido a Deus com suas ações. O Senhor Deus, Ele agora, palavra suribicandarábia, Ele vai ter de misericórdia com Sansão e vai entregar as forças de Sansão de volta. Eu não sei o que você perdeu, irmão. Eu não sei o que você perdeu, minha irmã, mas se você ter sinceridade de falar com Deus: Deus, eu estou errado, eu errei, eu pequei, eu falhei, estou falhando, tá acontecendo tudo de errado na minha vida, mas tenha misericórdia de mim. Eu estou voltando a Ti, eu quero me posicionar diante de Ti, Senhor, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Conversa com o Senhor. O Senhor entregou as forças de Sansão de volta. A Bíblia diz que aquele homem pegou nas colunas do templo e quebrou aquelas colunas, e o templo caiu sobre todos aqueles inimigos de Deus. Morreu ele e os filisteus. Será que você vai ter que morrer por algo? Deus permitir a morte chegar para você, em nome do Senhor Jesus, se posicionar? Eu estou falando, não pode ser a morte do seu corpo, não, mas algo que pode te entristecer, algo que pode afastar eu e você da presença de Deus, se eu e você não se posicionar diante de Deus. Deus está falando hoje, no dia de hoje, para você se posicionar.
Deus está falando comigo e com você no dia de hoje para nós se posicionar como Sansão se posicionou. Como Ezequias, na sua enfermidade, não debateu com o profeta. Não, o profeta está profetizando morte. O profeta está falando que eu vou morrer, não. Ele pegou e falou: Senhor, lembra das minhas obras, o que eu fiz para o Senhor. Tem misericórdia de mim. Deus tinha enviado Isaías até a presença de Ezequias para falar que ele ia morrer. Agora ele foi embora. Ele está quase lá no último portão do palácio. Deus fala com ele: ô Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. E eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. E assim aconteceu, irmão. Quando eu e você se posiciona, quando eu e você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem sinceridade com Deus e conversa com Deus em sinceridade, como Davi conversou, como muitos conversaram com Deus em sinceridade. O Senhor ama a sinceridade, o Senhor ama os verdadeiros que chegam diante dele e falam: Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu falhei, Senhor, eu estou falhando, mas eu não quero estar permanecendo nessa falha, nisso que afasta o Senhor de mim. Alguém está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa hora. Alguém está sendo, em nome do Senhor Jesus, direcionado por essa palavra a chegar diante de Deus com sinceridade e se posicionar com Deus. Se você se posicionar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, você vai agradar a Deus, não vai agradar pessoas. Poderia eu e você agradar o homem e desagradar a Deus? Quando você agrada a Deus, se você se posiciona como mulher de Deus e fala: ó, é o seguinte, você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar no meio de pessoas que estão do seu lado. Como você pode falar que ama o seu marido, que ama o seu filho, se você não se ama, se você não se posiciona, se você, em nome de Jesus, não ama a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de todos, e amar e temer, isso agrada ao Senhor. E quando você se posicionar: não, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, eu não posso mais. Você tem que se humilhar diante de Deus. Eu não aceito a minha vida do jeito que está. Eu não aceito mais, Senhor. Tem coisa que é eu e você que tem que fazer. Não é oração, não é ação. Você tem que ter uma ação e determinar: ó, meu irmão, aqui não. Enquanto, sabe, Deus está falando com alguém aqui. Falta posição. Se você tem uma posição de serva de Deus e sabe: eu não posso fazer isso porque o meu Deus não vai se agradar. Se você me ama, então você vai me respeitar e você vai fazer o que tem que ser feito. Como eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu levo ele para o precipício, para a morte? Todos se preocupam em nome do Senhor Jesus, que isso não é pecado, de agradar fulano, de agradar esposo, de agradar esposa, de agradar filho. E Deus fica onde acima de tudo? Será que eu e você estamos agradando a Deus com as nossas atitudes? Irmão, essas pestes que estão acontecendo, os hospitais estão cheios de enfermidades, esses mosquitos que estão picando aí, meu irmão, é a ira de Deus. Se você ler isso aqui, você vai entender que aqui fala mais de um Deus irado do que um Deus de amor. Será que seu filho, sendo desobediente, você vai ficar com amor com ele ou irado com ele? Se põe no lugar de Deus. Será que seu filho fazendo, te irritando, sabe, te desobedecendo, você vai ficar com amor com ele? Ou você vai ficar irado com ele? Eu te faço a pergunta hoje. É uma live de reflexão, uma live em que Deus está falando: ei, se posiciona que eu vou fazer. Você está trazendo o que de Deus? A ira de Deus ou o amor de Deus? Como filho. O Senhor falou assim: sede como as crianças, porque das crianças é o reino de Deus. Por que as crianças? Porque a criança é dependente do pai. Será que você está sendo dependente do pai mesmo? Será que você está sendo obediente ao pai mesmo? Será que eu estou sendo obediente ao pai? Será que eu estou fazendo o que está agradando a Deus? Será que eu estou sendo luz?
Será que eu estou sendo sal? Deus tem um chamado. Deus tem um legado para você. Mas se eu e você não se posicionar, meu irmão, Deus não pode fazer nada. O diabo chega lá, não, você não vai abençoar ele. Você não vai abençoar ela porque ela está assim, ele está assim. Não entrega a benção não e fica lá no deserto. Rodando no deserto, rodando no deserto. Até quando você vai ficar no deserto? Até quando vamos ficar rodando no deserto? Quer ser abençoado? Temer e amar. Teme e ama o Senhor. Quer ser abençoado? Quer ser bem-sucedido? Obedeça o Senhor. Não tem como o Senhor te abençoar se você não obedecer. Não tem como Deus fazer por você se você não ainda se posicionou como um servo, uma serva de Deus. O que Deus tem te cobrado, meu irmão? O que Deus tem te cobrado, meu irmão, no dia de hoje? Por exemplo, eu estava aqui, já saí, já fiz o que tinha que fazer. Estou desde as 5 horas da manhã ligadão aqui, porque o Senhor tem me chamado para algo. Daqui a pouco é monte, daqui a pouco é busca fazer o que Deus estava. Eu fui chamado para isso. Para obedecer, eu e você. E se você obedecer, irmão, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Quem atrapalha os planos de Deus não é o diabo, é a minha e a tua desobediência. O que Deus tem cobrado de você? O que Deus tem cobrado de você, irmão? É só chegar e se posicionar e falar assim, é isso, Senhor? Tá aqui, vou fazer. O Senhor fala que quando fazeres um voto para o Senhor, faça a prova de mim. Se Deus está te pedindo um voto, não está te pedindo algo, está falando um voto de obediência, um voto que você tem que se posicionar. Eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Eu estou falando de voto de obediência. Eu estou falando de um voto em que você tem que parar, que você tem que, irmão, que você pedir perdão. Não é simples assim, meu irmão. Tem que haver arrependimento. Será que você está se arrependendo do que você tem feito? Eu pequei, vamos dizer. Eu caí na mentira. Aí daqui a pouco eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Eu menti. Aí daqui a pouco eu vou mentir de novo. Senhor, me perdoa. Toda vez a mesma queda. Mas não tem arrependimento. Arrependimento é quando você pede perdão, se arrepende e não faz mais. É isso que está na sua mente aí que você tem que parar. É isso que está na sua mente matutando que o Espírito Santo, filho, você tem que parar com isso. Filha, você tem que fazer isso. Filho, tu tem que se posicionar nisso. Quer receber a bênção do Senhor? Não é de qualquer jeito não, irmão. É por isso que está só nesse deserto, só vivendo de maná. Até quando você vai viver só de maná? Até quando você vai viver só da escassez, só daquilo, sabe? Todo dia a mesma coisa. Não vai para frente nem para trás, fica naquele círculo. Quer sair disso? Obedeça. Agrade a Deus em primeiro lugar. Se você vê no versículo 4 de Salmo 5, vai dizer, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Davi estava falando isso. E nem contigo habitará o mal. Não habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Ele aborrece os que praticam a maldade, irmão. Ele não está na iniquidade. Ele não está. Então esse erro, essa maldade, essa iniquidade, esses pensamentos maus, não vem de Deus. O que vem de Deus traz conforto, traz paz, traz alegria. Por isso que o mundo, ele falou, o mundo não pode ter a paz que excede teu entendimento. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, plana diante de mim
o teu caminho. Quantos inimigos que eu e você não tem? Eu quero perguntar para você, quantos inimigos que se levantam contra a nossa vida? E a gente sempre tem que estar orando: Senhor, me livra dos maus, me livra dos perseguidores, me livra das pessoas que não querem ver o meu bem. Senhor, não deixa eu falar, Senhor, aquilo que não vem de Ti. O Senhor está falando em nome do Senhor Jesus. Quando você clama a mim, eu vou trabalhar, eu vou te revelar, eu vou fazer aquilo que você não está podendo ver, porque aquilo que os olhos não vê, os ouvidos não ouvem, nem subiu ao coração, é o que Deus tem para aqueles que temem e amam o Senhor. Você pode não ver o agir de Deus, mas Deus vai proporcionar um reboliço na minha e na tua vida, para que a palavra dele se cumpra como se cumpriu na vida de Sansão. Nem que ele permita que pessoas percam força, fiquem cego, sabe? Para que essa pessoa venha se inclinar a Deus e falar: Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, eu fui arrogante, eu fui presunçoso, eu fui desobediente à Tua palavra, mas tem misericórdia de mim. Deus vai ocasionar situações para que eu e você venha ser abençoado. Não desista da sua bênção. Não desista daquilo que tu tanto pede. Não desista, em nome do Senhor Jesus, das benevolências do Senhor, porque o Senhor vai te abençoar. É só você se posicionar. É só você falar: não, aqui não. Enquanto você não se acertar comigo, não tem jeito. Acabou. Se posiciona. Toma uma posição de mulher de Deus, homem de Deus. Se verdadeiramente as pessoas te amam, elas vão te respeitar. E primeiramente vai respeitar a sua fé em Deus. Então o que você tem que se posicionar no dia? É isso que você está pensando agora. Porque nós estamos num mundo espiritual. Quando dois ou mais estão inclinados à palavra de Deus, com o Senhor, ligado com o Senhor, Ele se faz presente. Nós invocamos o nome do Senhor. E o Senhor está te dando aí, ó, nas suas mãos, ó, a chave da tua vitória. É só você falar não. Não para o pecado. Chega de pecar. Chega. Deus está falando: se posiciona. Se posiciona. Se você se posicionar, Deus vai agir por você. Aí o diabo não vai falar: não, eu não vou entregar. Não pode entregar. O Senhor não vai entregar a bênção dela. O Senhor não vai entregar a bênção dele. Se você falar não, pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que a bênção vai chegar até a tua mão. Fecha a mão, tome posse da vitória, em nome de Jesus. É essa a palavra que eu entrego para você agora nessa manhã. E oramos a Deus. Eterno Pai querido Deus, Consolador, amigo, meu amigo, que nessa hora essa palavra vem ficar fixada em nossas mentes e nossos pensamentos. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos curar, Senhor, de todos os maus. Que o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos abençoar, Pai. Nós queremos ser abençoados, nós queremos chegar na bênção do Senhor aqui na terra. Nós não queremos ficar no deserto. Nós não queremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, viver em nome do Senhor Jesus correndo atrás de bênção. Não, Pai, nós queremos ser abençoados, que a bênção segue aos que crê, Pai. Nós cremos e vivemos com o Senhor. Que nessa hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha ser glorificado em minha vida e na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha abrir porta onde não há porta. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esta pessoa que me escuta, essa pessoa que me ouve agora. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. O Senhor é o nosso Deus que nos protege, que nos limpa, que nos purifica, que nos guarda, que nos limpa. O Senhor é Deus para mover, Senhor,
tudo aquilo que está fora do alcance dos seus olhos, que nos afasta, Senhor, da tua presença. Chorecalavassar lacantere vachou. Iribidacalavassuri decanta labraçúbia. Pai, o Senhor não quer só um movimento, o Senhor quer que nós vivemos no entendimento da santificação de nossos corações, de nossos pensamentos, de nossa vida, meu Pai, contigo, Pai. Que o Senhor venha no dia de hoje, Senhor, cumprir a tua palavra. Que o Senhor no dia de hoje venha, meu Pai, examinar os nossos pensamentos e nos purificar de pensamentos maus. Que o Senhor no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus, venha aplainar a nossa vida, Senhor. Que o Senhor no dia de hoje venha nos livrar, Senhor, dos leões devoradores, das cobiças, das maldades, das infâmias. Que o Senhor venha nos guardar em nome de Jesus. Dos maus obreiros, de pessoas más. Que o Senhor venha ser exaltado, que o Senhor venha ser glorificado, Pai. Que o Senhor venha colocar sobre nós um espírito inabalável, Senhor. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? De que adianta, Senhor? Então, meu Pai, no dia de hoje, Senhor, o Senhor venha nos ungir com óleo da alegria. Que no dia de hoje, Senhor, o Senhor venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, movimentar os céus e a terra em favor de nós. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha trabalhar em nosso caráter. Que o Senhor venha suprir nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês e livre vocês de todos os males desse mal. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz. Shalom.